uma palavra que vai falar conosco em relação àquilo que Deus nos chamou na pessoa de Cristo, para sermos discípulos dele, aprendiz de Cristo. E muitas das vezes é necessário nós falarmos sobre discípulo, o que é ser discípulo, o que é o discipulado de Jesus, para que nós não caiamos no esquecimento, que precisamos andar conforme o Senhor Jesus nos chamou. Nós vamos abrir em Lucas, capítulo de número 5. Vamos usar apenas o versículo de número 1 como texto base, mas nós vamos tratar desde o versículo de número 1 até o versículo de número 11. Amém? Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim a Sagrada Escritura: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Nós vamos apenas com esse versículo. Por que eu trouxe esse texto da pesca maravilhosa? Porque esse texto vai nos revelar Jesus ensinando algumas verdades a Simão sobre o que é ser discípulo. Nós precisamos entender que Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, o próprio Jesus Cristo falando aos 12, ele diz, aos 12 não, aos 11, porque Judas já tinha partido desta terra. Ele diz lá nesse versículo assim: Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O texto que eu li é o exemplo do discipulado que Jesus ensina a Simão Pedro nessa trajetória, nesse fato que ocorreu num dia em que Pedro estava trabalhando. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa noite, para mim também, são 4 pontos antes de nós entrarmos no texto. Pontos que evidenciam um discípulo. Aqui há muitos jovens, há muitos adultos, há muitos senhores e há muitas senhoras. Mas nenhum está excluído de ser discípulo de Cristo. O que eu acho interessante nas Escrituras é que o próprio Jesus, ele vai revelar quais são esses pontos cruciais do que é ser um discípulo. Em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, ele vai revelar que um discípulo, ele segue o seu mestre. Ninguém que se diz discípulo fica isento de não seguir Cristo. E ninguém está isento de andar nos passos de Jesus, de caminhar como Jesus caminhou, operar como Jesus operou, ser misericordioso como Jesus foi misericordioso, bondoso como Jesus expressou a sua bondade aqui na terra. Então, todo discípulo, ele precisa entender que ele tem que estar apto a seguir o mestre. O segundo ponto está em Mateus capítulo 11, versículo de número 29, que vai nos revelar que todo discípulo, ele precisa entender que ele é um aprendiz do mestre. Se eu e você somos discípulos de Cristo, nós temos que estar aptos, prontos, de coração aberto, ouvidos abertos, para aprender aquilo que o mestre tem para nos ensinar. Senão, nós não somos discípulos.
O terceiro ponto está em João capítulo 8, versículo de número 31, que vai nos revelar que quem é discípulo de Cristo, ele segue, ele anda nos preceitos do Mestre. Quem é discípulo, ele anda segundo os mandamentos do Senhor. Quem é discípulo, anda segundo os estatutos do Senhor. Quem é discípulo, anda segundo a lei do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, quem é discípulo, anda nos preceitos do Mestre. O quarto ponto está em Mateus capítulo 10, versículo 25, na parte A, diz lá, e nos traz o entendimento que todo discípulo torna-se como o seu mestre. Quem é discípulo, ele tem o privilégio, ele tem a satisfação de ser como o mestre é. E isso é muito profundo. Um discípulo, ele precisa entender esses 4 pontos na sua vida. Se você ainda não entendeu isto, eu espero que você, depois dessa mensagem, entenda que você precisa seguir o mestre, que você precisa aprender com o mestre, que você precisa andar nos preceitos do mestre e que você precisa se tornar como o mestre é. Porque senão jamais você se tornará a estatura de varão perfeito. Jamais você terá o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Jesus, ele tem domínio próprio, Jesus é bondade, e isso vai, tudo aquilo que descreve lá em Gálatas. Mas o texto que eu li vai nos ensinar algumas verdades que um discípulo precisa aprender com o mestre. E eu escolhi Lucas capítulo 5, que fala de um dia de trabalho de Pedro, de Simão Pedro. O texto diz que um certo dia, Jesus estava pregando a palavra, ensinando o reino de Deus. E a proporção que ele ensinava a palavra, ia chegando mais pessoas. Ia chegando mais pessoas. E isso gerou uma multidão ouvindo Jesus pregar. Chegou ao ponto da multidão estar tão grande, que Jesus não estava mais na areia. Ele já estava com os pés dentro d'água. Porque a multidão era grande demais. Então Jesus, diz o texto, que ele viu 2 barcos. E um desses barcos era de quem? Simão Pedro. Um dos 12. E quando Jesus olha para Simão Pedro, ele vê Simão tomando uma atitude que não era comum no dia a dia de Pedro. Pedro passava a noite toda pescando. E quando era pela manhã, ele que era sócio de João e de Tiago, numa empresa pesqueira, ele abastecia o mercado de Cafarnaum. Mas naquele dia, Pedro foi surpreendido, por mais que ele tivesse experiência como pescador. Aí diz o texto que Jesus diz para Pedro se afastar um pouco com o barco, porque ele iria usar o barco de Pedro como púlpito para ministrar a palavra. Pedro, com certeza, afastou o barco, entrou no barco, sentou no barco e Jesus do barco ensinando a palavra. Vocês acham que Pedro estava fazendo o que do barco?
Pedro com certeza estava sentado no meio do barco, Jesus na polpa, ensinando as Escrituras, e Pedro estava o quê? Ouvindo também a palavra de Deus. E eu aprendo a primeira lição no texto. Eu aprendo a primeira lição de Jesus como mestre ensinando o discípulo Pedro. Jesus ensina para Pedro, ministrando a palavra dentro do barco e Pedro ouvindo, que um discípulo, que um aprendiz, porque a palavra discípulo significa aprendiz, ele precisa ter sintonia com a palavra. Nenhum discípulo de Cristo é considerado discípulo se ele não mergulhar na palavra, se ele não estudar a palavra, se ele não viver a palavra, se ele não deixar a palavra penetrar nos ouvidos, descer para o coração e seguir o mestre praticando a palavra. Se você é um discípulo de Cristo e ainda não percebeu, no decorrer da tua vida cristã, aprenda um fato nesta noite, que um discípulo, ele precisa aprender que sem a palavra, ele não vai a lugar nenhum. Não vai. Nenhum discípulo de Cristo não vai a lugar nenhum se não for pela palavra. Sabe por quê? Porque lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Discípulo precisa entender isto. Precisa aprender esta coisa. Temos que estar alicerçados, fundamentados na palavra. Porque senão, quando vier a tempestade, quando vier a ventania, quando vier as tribulações, quando vier as decepções, porque Pedro estava vivendo aqui uma decepção, uma frustração, passou a noite toda jogando rede para um lado e para o outro e nada apanhou. E o que isso significa? Significa que na pedagogia de Deus, no discipulado de Cristo, na nossa trajetória de vida, no dia a dia, acontecem momentos que nada apanhamos, que nada conseguimos. E diz o texto que Pedro estava fazendo o quê? Lavando as redes. E que isso significa? Significa que lavar as redes é fim de uma tarefa. Meus amados, o fim de uma tarefa significa coisas profundas no texto. O fim de uma tarefa significa quando o médico diz assim, ó, não tem mais jeito, só vai durar 6 meses. O fim de uma tarefa é quando o desemprego bate na porta de um lar e o pai de família fica o quê? Desempregado. Fim de uma tarefa significa que Pedro estava lavando as redes porque o tempo de pescar tinha passado. E Pedro precisava entender que o que podia motivá-lo novamente a voltar para o mar é a palavra de Deus que o sustenta. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá um glória para Jesus nessa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. É a palavra que nos sustenta. O discípulo precisa aprender isto. Precisamos mergulhar na palavra.
Foi o primeiro ensinamento de Pedro como discípulo. E vem a próxima lição. Jesus diz para Pedro: Pedro, tu precisas entender mais um fato, Pedro, no meu discipulado. Tu precisa entender mais uma coisa. Mais uma coisa. Tu vai pegar o barco agora, Pedro? Vai entrar mais para o mar e tu vai lançar as redes. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Era que não era um pescador que estava dizendo para Pedro, outro pescador, que ele deveria entrar mais no mar para pescar. Sabe quem é que estava mandando? Um carpinteiro. Qual é a experiência que um carpinteiro tem de pescar? Eu tenho a plena convicção que nenhum médico debaixo do sol é capaz de cumprir uma orientação de alguém que não seja um médico para receitar ou dar um diagnóstico. Um médico jamais aceitará um diagnóstico de um engenheiro, de um advogado. Jamais. Jamais. Mas naquele dia, um carpinteiro estava ensinando para Pedro que é preciso e que precisava Pedro entender uma coisa. Que precisamos, nos momentos de frustração, que nós olhamos para um lado e para o outro, aí nós, com o discipulado de Cristo, nós vamos entender que há momentos que aquilo que é lógico não funciona. Um carpinteiro ensinando um pescador, Jesus estava querendo ensinar para Pedro que ele poderia até lançar, mas ele deveria entender que ele é Senhor. Amados, há momentos na vida de cada um de nós que o carpinteiro da Galileia tem que intervir. Ele tem que intervir porque ele é Senhor. Ele é o Senhor da tua casa. Ele é o Senhor da tua família. Ele é o Senhor dos teus filhos. Ele é o Senhor do teu marido. Por isso entenda nesta noite uma coisa, que Jesus é o Senhor das nossas vidas. O discípulo precisa entender isto. Nenhum discípulo neste mundo anda por conta própria. Jamais. O discípulo precisa entender que ele tem um mestre e que esse mestre é o Senhor da sua vida. É o Senhor da igreja. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que age. É o Senhor que nos dá livramentos. É o Senhor que entra com providência quando nós estamos na mesma situação de Pedro. Nada apanhamos. Lançamos a rede toda a noite para um lado e para o outro. É quando nós estamos em frustração, aí Ele, o Senhor das nossas vidas, entra com providência. O discípulo precisa entender isto. Porque se ele não entender isto, ele jamais vai compreender o agir do Senhor. Amém? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite,
Olha, ele estava querendo dizer para Jesus o seguinte: Senhor, eu sei que é na noite que os peixes sobem para se alimentar, Senhor. Eu sei disso. Eu tenho experiência. Nada apanhamos. Mas, Senhor, se tu estás falando, você já entendeu o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Se é Ele que está falando nessa noite, não desista de lançar as redes. Não desista do teu objetivo. Não desista do teu alvo. Ele é contigo. É segundo a sua palavra. Se você crê nessa noite em nome de Jesus, a palavra de Deus vai te dar a vitória. Se você crê nisso nessa noite, a palavra de Deus vai abrir o céu e a bênção vai cair no teu colo em nome de Jesus. Oh, aleluia! Nada apanhamos, Senhor, mas segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra, eu não posso nem estar me agitando muito, porque eu estou saindo de uma Covid, né? Eu ainda estou com uma sequelazinha aqui no pulmão. Mas hoje eu fui na academia ali, falei com um amigo meu, ele disse: olha, rapaz, tu tem que começar a fazer um exercício para exercitar o pulmão, tu não pode ficar com isso aí não. Eu disse: o melhor exercício é pregar a palavra, né? Eu já estou me exercitando nessa noite. Então entenda um fato nessa noite em nome de Jesus. Um discípulo, ele precisa aprender a confiar quando o Senhor fala. Senhor, apanhamos nada. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sabe por quê? Porque o Senhor é que comanda. Amém? Vamos para outra lição do texto. Que um discípulo precisa aprender. É que um discípulo, ele precisa reconhecer uma coisa na vida dele. Uma coisa. Olha só o que diz o versículo 8 até o versículo de número 10. Diz assim, a parte A do versículo número 10. Diz assim, ó. Vendo isto o quê? Que eles apanharam muitos peixes, houve um grande milagre. Ao ponto de o barco quase ir o quê? A pique, afundar. A afundar. E hoje eu estava meditando nisso aqui e eu cheguei a uma conclusão. É que a prioridade de Pedro, a sua atividade, melhor dizendo, era pescar. Ele estava ocupado somente em pescar. Seu trabalho secular. E Jesus chega, ele dá uma lição em Pedro, no seu discipulado. Jesus permite um milagre tão poderoso, deles pescarem muitos peixes a ponto do barco afundar. E eles chamarem outros para ajudá-los. Muitos pregadores falam disso e interpretam de outras maneiras. Mas hoje à tarde, meditando, eu achei um negocinho bem aqui. Jesus estava ensinando para Pedro que quando nós priorizamos mais o material do que o espiritual, nós afundamos. Quando nós priorizamos mais o secular do que o espiritual, nós o quê? Naufragamos espiritualmente. Esse é o discipulado de Cristo. Depois que ele vê todo esse rebuliço na vida dele, desse milagre maravilhoso,
O versículo de número 8 vai falar que quando ele contempla este milagre, este operar de Jesus no discipulado, no ensinamento, no prodígio, Pedro, no versículo de número 8, diz que ele o quê? Prostra-se aos pés de Jesus. No discipulado de Cristo, nós que somos discípulos, nós precisamos reconhecer uma coisa. Que todo discípulo precisa reconhecer que ele é tudo e nós não somos nada. Precisamos reconhecer uma coisa, que nós somos limitados e ele é ilimitado. Precisamos entender um fato e reconhecer que há momentos que nós só podemos chegar até aqui e que daqui para frente é Ele que caminha conosco. No discipulado de Cristo, precisamos entender esse texto e reconhecer, se prostrar nos pés do Mestre, que Ele é tudo em nós, que Ele opera tudo em nós, que Ele é soberano, que Ele é poderoso e Ele faz muito mais do que pensamos e do que aquilo que desejamos. O discípulo precisa reconhecer isto, que as nossas deficiências dependemos exclusivamente dele. E Jesus continuou ensinando para Pedro. Ainda continuou ensinando. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Retira-te de mim. Eu não sou digno. Eu sou pecador. No discipulado de Jesus, nós como discípulos, precisamos reconhecer, por mais que sejamos experientes, por mais que sejamos homens e mulheres com anos e anos de experiência em determinada coisa, precisamos entender um fato e reconhecer que somos falhos e que Ele é perfeito. Todo discípulo precisa entender isto. Nós somos pecadores e carecemos dele. Há momentos de dificuldades que precisamos dele. Pedro precisava reconhecer isto. E no discipulado de Cristo, para com o seu discípulo Pedro e para conosco nessa noite, porque nós estamos ouvindo a palavra, assim como Pedro estava ouvindo dentro do barco, Jesus ensinando na polpa. Precisamos entender um fato. Olha só, o versículo de número 10. Versículo de número 10. Jesus vai trazer uma outra lição no discipulado. Era que Pedro precisava entender que ele teria que mudar em uma coisa. O discípulo ele precisa entender isso. Que há momentos que nós precisamos mudar em alguma direção, em algum pensamento, em alguma atitude.
Pedro precisava entender, diz o versículo de número 10, na parte B do versículo, diz assim, ó. Eu vou ler o versículo todo. Pedro e João e Tiago eram sócios. Eles tinham, olha, a sociedade de Pedro, Tiago e João não era fraca, não. No entanto, que a mãe de Tiago era uma das que sustentava o ministério de Cristo. Eram várias irmãs, e dentre essas irmãs, uma delas era a mãe de Tiago. Aí Jesus vai dizer assim para Pedro, olha só, Pedro, não temas, não fica temeroso não. Agora tu precisa mudar uma coisa, Pedro. Eu imagino Pedro, o que, mestre, que eu tenho que mudar? Pedro, a partir de hoje, a tua mudança é, tu não serás mais pescadores de peixes. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, esquece a sociedade. Pedro, esquece a conta gorda. Pedro, esquece os teus clientes lá do mercado de Cafarnaum. Pedro, tu precisa entender o peso de uma chamada. No discipulado de Jesus Cristo, aquele que tem uma chamada ministerial, ele precisa entender um fato, que para seguir a Cristo, para se dedicar ao ministério, é necessário mudar algumas posições. É preciso programar algumas coisas. É necessário redirecionar a vida para seguir a Cristo. Lógico que Pedro aqui era uma chamada específica, porque ele foi chamado para ser apóstolo. Mas hoje ainda tem algumas chamadas específicas de homens e mulheres para trabalhar exclusivamente para Jesus. E quem é chamado precisa entender no discipulado do mestre que é preciso mudar algumas coisas. Mudar como? De pescadores de peixes para pescadores de homens. Gente, ser discípulo não é fácil. Não é fácil. É como diz o meu sogro, é para cabra macho, porque ele é do interior do Ceará. E para mulher retada. Porque abrir mão, como Jesus está aqui sugerindo a Pedro, olha Pedro, não temas, olha a chamada, não precisa temer não, que tu vai ficar sem teus barcos, tu vai ficar sem teus clientes, que tu vai desfazer a sociedade, não temas não, porque a partir de hoje, quem paga o teu salário sou eu, quem vai pagar tuas contas sou eu, quem vai bancar tudo na tua vida, Pedro, sou eu. Hoje, tu não és mais pescador de peixes, vai ser pescador de homens. É, meu amigo, não é fácil. Não é fácil. É como dizem por aí, né? É forte, né? É forte. É forte. Precisamos, como discípulos, mudar muitas das vezes atitudes, direcionamentos para que o discipulado de Cristo, o discipulado do mestre venha nos moldar. Você sabia que tem dois 20 na Bíblia, não tem? Tem 2:20. Qual é o primeiro? Vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o segundo vinde. Vinde a mim, e vos farei pescadores de homens. Pedro teve o privilégio de ter os dois vindes concretizados em sua vida. Vamos para a outra lição do discipulado. A outra lição está no versículo de número 11. O discípulo, ele precisa entender que vai chegar o momento que ele tem que abrir mão de alguma coisa. Quem é discípulo aqui? Amém, glória a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já abriu mão de alguma coisa para ser discípulo de Jesus? Hein? A Bíblia diz assim, ó. Quem quer me seguir, disse Jesus, tem que tomar duas atitudes. Primeira, negar-se a si mesmo. Você tem que abrir mão do seu eu, da sua vontade, dos seus desejos, dos seus caprichos, do seu orgulho. Aí tem o outro lado, o outro fato também, diz assim, ó. Negue a si mesmo, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e... Cruz significa morte. Você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para o pecado. Você tem que morrer desejo carnal. Você sabia que o mundo oferece 3 coisas que o homem balança? Prazer, fama e bens. O discípulo de Cristo, ele precisa entender que ele precisa abrir mão de alguma coisa para ser discípulo. Olha só o que diz o texto. E arrastando eles os barcos sobre a praia... O que diz o texto aí? Deixando tudo. Pedro, no discipulado de Jesus, precisava entender que ele teria que abrir a mão de tudo. Jesus chamou Pedro para segui-lo em tempo integral. Ou seja, deixar os barcos, deixar os peixes, deixar as redes. Nós que somos discípulos de Cristo, precisamos entender que há momentos que precisamos deixar alguma coisa. Senão nós não somos considerados discípulos. Seguir Cristo não é fácil. Não é fácil. E eu vou encerrar com a última parte do versículo de número 11. No discipulado de Jesus, é preciso que eu e você entendam um fato. Precisamos fazer alguma coisa. Que coisa? Veja a última palavra do versículo de número 11. Depois que eles deixaram tudo, vírgula, diz o texto, o seguiram. O que foi que nós vimos na introdução da pregação? Que o discípulo ele tem 4 características. A primeira, ele segue o seu mestre. Segunda, ele aprende
com o seu mestre. Terceira, ele anda nos preceitos do mestre. E a quarta, ele almeja chegar a ser como o mestre. É preciso que eu e você, no discipulado de Cristo, é necessário fazer uma coisa. Qual? É preciso seguir Jesus. E eu vou concluir. Eu anotei aqui do lado de cada lição dessa aqui, do discipulado. Primeiro, um discípulo precisa entender que temos que ser estudantes da palavra. Eu espero que eu e você, a partir de hoje, seja mais estudante das Escrituras. A segunda lição é que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Você tem um Senhor e a sua vida está na palma da sua mão. Sabe por quê? Porque Ele é o dono da vida. A terceira lição é que precisamos entender que as nossas deficiências e dependências são preenchidas por Cristo. Ele preenche tudo em nós. A quarta lição que um aprendiz, que um discípulo precisa aprender no discipulado de Jesus é que precisamos, sabe o quê? Focar as nossas vidas em Cristo. A quarta lição é que um discípulo ele precisa abrir mão de qualquer coisa para seguir a Cristo. E a última lição é que o discípulo ele precisa estar pronto para segui-lo aonde Jesus lhe levar. Pedro precisava entender que aquela noite, sem pescar nada, era apenas o princípio do seu discipulado. Fique em pé. Fique em pé. Talvez aqui nessa noite tenha alguém que se encontra na mesma posição de Pedro. Mas qual, pastor? Lavando as redes, frustrado, decepcionado, entristecido, amargurado, cabisbaixo. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Mesmo você lavando as redes, mesmo você tirando a sujeira das redes, achando que não iria mais prosseguir nessa tarefa, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, em nome de Jesus. É que Jesus, Ele é especialista em transformar frustrações em vitórias. Ele é especialista em transformar frustrações em bênçãos.
Ele é especialista em transformar frustrações em milagres. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dê um glória bem gostoso para Jesus nessa noite. O especialista está aqui, o mestre em discipulado está aqui. E nessa noite, a tua decepção, a tua frustração vai ser transformada em milagre, em nome de Jesus. Abra a sua mão nesta hora, abra a tua mão, recebe a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus. Recebe a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Recebe o milagre de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Deixa Jesus tratar contigo. Que Deus te abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.